Talvez você já tenha ouvido falar de John Bradford. John Bradford era capelão do rei Eduardo VI da Inglaterra. E ele foi queimado vivo por causa do amor a Cristo. Quando ele estava sendo levado para a prisão de Newgate, em Londres, da casa onde ele sai até a prisão, naquele caminho deram a oportunidade de ele falar. E a única coisa que ele falava o caminho todo era Cristo, Cristo e somente Cristo. Esta é a postura daqueles que se tornam mártires. E o sangue dos mártires é como semente. Quanto mais morrem cristãos por causa de Cristo, mais cristãos nascem. E nós vamos ver então, no final de tudo, o triunfo dos mártires. E a lição da semana que acaba de passar, ela deixa muito claro que viver por Cristo também consiste em morrer por Cristo. Vamos aprofundar hoje na recapitulação geral da lição. Hoje é sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Estamos recapitulando a lição da Escola Sabatina dessa semana, cujo título foi Vida e Morte. Aqui nós vamos encontrar na lição de hoje pelo menos 3 tópicos principais pelos quais a gente tem que prestar atenção e estabelecer como verdades em nossa mente. O primeiro grande tópico, a primeira grande verdade, é que nós temos que viver como missionários. Deus nos chamou para testemunhar, para retratar o amor de Deus, e que isso deve ficar claro na vida de cada um de nós. É uma realidade bíblica, desde a primeira página até a última página. O segundo aspecto que a lição quer trazer para nós é que a morte não é algo para você se preocupar, e ela é comparada a um sono. Ou seja, quando você está dormindo, você não sente nada, não tem consciência do que está acontecendo, não há mais dor nem sofrimento, é um espaço de tempo entre a vida e a vida eterna. E o terceiro aspecto da lição é que Cristo nos chama a viver em unidade com Ele. Nós só vamos ter êxito se formos um exército unido. Então, diante dessas 3 etapas que a lição trouxe, cada dia aprofundando um pouquinho mais, vale a pena a gente hoje recapitular esse estudo e tirar alguns conceitos relevantes e importantes para a nossa jornada. O primeiro aspecto que eu queria chamar a sua atenção na lição, e que é muito importante, porque Paulo se destaca, é a expressão de Paulo em Filipenses 1:21, quando ele afirma: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele tinha em mente com essas palavras e também o que a gente pode ter como cuidado para não fazer uma má compreensão desta expressão. Morrer é lucro. Como é que pode alguém olhar para a morte e ver a morte como algo lucrativo? Alguns até inferiram que Paulo estava com esta frase afirmando que ele estaria na presença de Cristo logo, imediatamente após a sua morte. No entanto, Paulo jamais faria isso, porque ele estaria entrando em contradição com toda a Bíblia e em contradição com o que ele mesmo escreveu a respeito da morte. Paulo sempre se refere à morte como um intervalo de tempo, ao qual ele chama de sono, da mesma maneira como Jesus demonstra a palavra sono para a morte. E a experiência da filha de Jairo, quando ressuscita, narrada pelo
evangelista Lucas, que era um médico, também fica retratado a posição de um médico de que a morte era um sono. Basta você olhar nas expressões usadas por ali em grego, que vai chegar a esta conclusão. Portanto, quando Paulo usa a palavra lucro, do grego kerdos, e do verbo cognato lucrar, do grego kerdaino, tem um sentido para a gente entender que agora kerdos, que era visto como lucros na vida, ganhos temporais, tipo riqueza, fama, prestígio, ele estava jogando isso, esses kerdos, fora. Viver era perda e morrer era lucro, porque agora ele usa a expressão kardainos, que significa um grande ganho por amor a Cristo. Ou seja, quando eu morrer, e ao morrer, eu vou estar esperando o momento que na ressurreição, quando eu abrir os olhos, a primeira coisa que eu vou ver é Cristo. Então, para mim, isso é lucro. E era lucro porque ele pararia de sofrer por Cristo, pararia de passar por experiências terríveis e amargas, porque nenhum de nós gosta de viver sofrendo, mas sofrer por Cristo é um privilégio, então dá para suportar. Então morrer era lucro, porque pararia o sofrimento e ele acordaria na manhã da ressurreição e já veria Cristo, a recompensa final. Então é nesse sentido, então, que o autor trabalha, a lição trabalha, para nos desvendar este mistério. Por fim, nós todos, quando ressuscitarmos, vamos ganhar a Cristo e vamos vê-lo em sua glória, em sua segunda vinda. Muito bem, esse termo cardaíno também é usado por Paulo como um termo missionário. Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar, a palavra cardaíno, o maior número possível. Então percebe, ao estar vivendo por Cristo, aí ele diz agora viver por Cristo, no sentido missionário, de lucro, porque quanto mais eu viver, mais eu vou ganhar pessoas. Mas se eu morrer, o lucro é maior, porque o meu testemunho na morte vai falar muito forte, talvez mais forte do que a minha própria vida. E ele está com a mente voltada para o lucro missionário, que é ganhar almas. É interessante quando a gente vai analisando essas palavras e vai descobrindo o que está por trás. Agora, no contexto da lição, nós somos missionários. E Paulo está dizendo que viver ou morrer tem que ser como uma questão e um objetivo missionário. Ele compara a morte como um sono, e toda a Bíblia também o faz. Não há dúvidas nenhuma e a unidade dos pensadores bíblicos e teólogos de que a morte é um sono, desde quando se refere a Jó e quando há expressões nos Salmos de que os mortos nada sabem, Salomão nos Provérbios e nas cartas, no seu livro de Eclesiastes, os mortos nada sabem. Então nós não temos que ter dúvida, quando estamos descansando, estamos no pó da terra. E que injustiça seria essa de Lázaro estar 4 dias morto, já no céu, conforme creem as pessoas, e Jesus o chamar de volta. Então não faz sentido, não tem conexão. A própria filha de Jairo, que estava doente, morre, e se ela já foi para o céu, ela nem tinha chegado lá ainda, né? Se fosse olhar a velocidade. Então Jesus atrás de volta para viver na terra, não tem como a gente entender isso dessa forma. Então a gente tem que entender que a morte é uma necessidade para descanso temporário e depois a ressurreição. E por fim a lição quer explorar o contexto da unidade. Olha, viver
tem que ser em unidade. Se a gente quer viver nessa terra e pregar o Evangelho, ter sucesso e ser um missionário, nossa vida ou nossa morte, ela tem que promover unidade. Nós temos que estar unidos, porque se não houver unidade, não tem vantagens na nossa missão. A nossa missão é cancelada quando estamos em guerra, em conflito com nós mesmos. Não faz sentido uma igreja dividida. Não faz sentido uma pessoa lutando contra outra, quando deveriam os dois estar lutando contra as trevas, o poder da maldade. E aí eu quero aplicar isso para a nossa vida hoje. Satanás trabalha diligentemente e o seu exército é unido. É o exército do mal, unido para destruir o bem e destruir você. Então isso implica que nós, como crentes, também temos que ser diligentes. Temos que trabalhar arduamente. E só tem um sentido para a gente trabalhar arduamente, uma motivação para trabalhar diligentemente, é estando unido. É destravando as nossas divergências e nos colocando nas mãos de quem pode nos ajudar e nos auxiliar. Seja feliz na vida com Cristo e viva feliz até a morte, porque na morte é lucro. É lucro quando a gente viveu unido pela missão e agora vamos esperar amanhã da ressurreição. Deixa eu orar por você. Dá a sua graça e a sua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, para rompermos as barreiras e alcançarmos as conquistas finais da vitória em Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Siga o mapa do dia. E você?